impedir ali o acesso do passageiro de forma segura. A secretaria que luta por igualdades sociais completa esta semana 10 anos. Apesar dos avanços no combate ao racismo, o preconceito, infelizmente, ainda existe no Brasil. Quem vê o ator Lázaro Ramos e a atriz Zezé Barbosa no auge do sucesso profissional não imagina que antes da fama eles foram vítimas de discriminação racial. Na adolescência, entrar em supermercado e ser seguido pelo segurança, tá dentro de um ônibus e na hora que entram para abordar as pessoas só desce a negrada e lá vou eu junto e os outros ficam lá dentro porque não são suspeitos. Estudei na escola de teatro da USP em São Paulo e na minha época passei, sim, tinha anos, 5, 6 anos que não entrava um aluno negro e quando entrei também era difícil para eles e eu ouvi o tempo todo, sabe a dificuldade de ter um aluno negro? Exemplos de racismo ainda comuns nos dias de hoje. O Brasil é sim um país racista, divide as pessoas pela sua raça e pela sua classe. Então, a nossa questão é complicada porque há uma interligação entre a questão social, né? A maioria dos pobres no Brasil são negros. Há 10 anos, foi criada a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, a CEPIR. Nasceu do reconhecimento das lutas históricas do movimento negro brasileiro. Uma das finalidades da CEPIR é a formulação, coordenação e avaliação das políticas públicas para a proteção dos direitos de grupos raciais. Muito importante a criação da secretaria, né? Porque é uma secretaria, eu acho que necessária para o Brasil, um país com tantas diferenças, né? E a gente também estamos ainda num processo de civilização de uma certa forma, civilização do pensamento, civilização dessa consciência de que somos formados por vários povos, né? O Distrito Federal conta com o Disque Racismo número 156, opção 7, um canal de denúncia contra crimes raciais. O atendimento especializado diário será realizado por pessoas que foram treinadas para acolher as denúncias, registrar os dados pessoais e encaminhar as informações aos órgãos competentes. O serviço é inédito no Brasil. E para falar mais sobre este assunto, nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios o constitucionalista Zélio Maia. Muito boa tarde, doutor. Tudo bem? Muito obrigado por sua presença aqui em nossos estúdios. Gostaria de começar perguntando se a discriminação racial no Brasil está diminuindo. Muito bem. Após a Constituição de 88, onde houve uma abertura democrática, nós podemos dizer que houve um avanço. Inquestionavelmente, há 10 anos nós tínhamos um padrão de comportamento do brasileiro muito mais discriminatório. Porque nós sempre fomos acostumados a receber a informação de que o racismo e a escravidão acabou em 1888 com a Lei Áurea. Mas isso, obviamente, não é verdade, né? Por quê? Porque isso demanda uma cultura, demanda uma educação, um modo de ver as coisas completamente diferente do que em 1888. Agora, o que nós temos no Brasil é um racismo um processo discriminatório completamente diferente do que se conhece em outras partes do mundo. Como, por exemplo, os Estados Unidos, em que nos Estados Unidos era uma discriminação legal, em que até recentemente, ou seja, até no momento em que já estava no mundo o Barack Obama, criança, a discriminação americana era legal, em que você tinha nos ônibus coletivos, urbanos, você encontrava cadeiras destinadas a negros e aos não negros. Nós tínhamos na década de 60 ainda, na África do Sul, a famosa lei do passe, em que era um cartãozinho entregue aos negros, onde ele poderia ter acesso nas cidades africanas. Já o nosso não. Nós tivemos o quê? Nós tivemos a abolição da escravatura e eu sempre estudei nos livros escolares de primeiro grau, lá no meu interior da Paraíba, que não existia escravidão e não existia racismo, coisa que nós sabemos que não é verdade. Muito bem. E você sabia que o Brasil é o país com mais negros fora do continente africano? Pois é, eles representam quase a metade da nossa população. Segundo o censo de 2010 do IBGE, 43% dos brasileiros declararam ser negros, um pouco menos que a quantidade de brancos. Em números absolutos, são quase 80 milhões de pessoas. O dado triste é que o número de negros assassinados no Brasil é 132% maior que o registrado com brancos. Alagoas é o estado com mais mortes violentas de negros. São 80 casos para cada 100 mil habitantes. Em seguida, vem a Paraíba com 60 mortes. E então, doutor, por que acontece esse número tão alto de mortes entre os negros, maior do que os brancos? Nós temos
eu escuto muito, ouço muito que é questão cultural. E eu devolvo a pergunta. Nós temos uma questão sociocultural que gera negros ou uma questão de discriminação que gera uma condição sociocultural? Eu acredito na última afirmação. Eu acredito que, pela nossa origem, que nós tivemos uma escravidão muito acentuada em toda a América, mais especificamente no Brasil, em que essa escravidão acabou formalmente no final do século XIX, mas que, na realidade, os negros, quando saíram da escravidão legal, eles verificaram que existia uma outra escravidão, que era a falta de oportunidades. Eu costumo dizer que, inclusive, quando eles eram escravos, eles eram patrimônio do seu dono e eram mais bem cuidados do que passou a ser posteriormente a abolição da escravatura. Então, essa violência, eu costumo dizer que os guetos de violência no Brasil, as favelas do Rio, por exemplo, podem ser citadas, ela é consequência dessa dívida histórica decorrente da discriminação e, obviamente, que nasceu lá com a escravidão. Agora, num país onde a população, tanto a branca quanto a negra, está quase que equilibrada, como é que o senhor vê a distribuição das cotas raciais? A questão das cotas raciais, sempre que é muito polêmico, apesar da decisão do Supremo ter sido unânime pelas cotas raciais, eu sempre fui um árduo defensor. E aqueles que são contrários às cotas raciais, eu costumo usar o seguinte argumento. Eu quero as cotas raciais nesse país para me proteger, para proteger os brancos em geral. Por quê? Porque quando você ascende socialmente, obviamente, você reduz o índice de criminalidade. Tanto que nos guetos brasileiros, eu uso a expressão gueto para ser mais forte mesmo, nós temos muitos, você percebe uma maior população negra. E ninguém se define mais violento por ter a cor da pele mais escura. Então, isso tem uma questão social por trás. Eu não gosto da expressão que isso é culturalmente brasileiro. Não existe cultura se você não tem uma condição social, se você não tem uma condição econômica. Então, o que define é a condição socioeconômica que vai gerar violência ou não violência. Tá certo. E no caso de quem comete discriminação racial no Brasil, a lei diz que tem punição séria. Mas chega a ser preso quem discrimina no Brasil? Eu sou uma pessoa que eu sou muito, até por questão de formação cultural, formação de direitos humanos, eu tenho algumas expressões que eu não gosto. Por quê? O Brasil se diz não racista. Mas é comum você ouvir alguém que, por exemplo, se refere ao negro, o cabelo dele é ruim. Quando um filho meu diz, que ele tem um cabelo ruim, não, ele tem um cabelo crespo. O cabelo crespo não significa que seja ruim, é diferente do cabelo liso. Ele é negro, mas é bonito, por exemplo. São expressões que são questões culturais, são belezas distintas. Então, essa discriminação é velada. E essa discriminação velada é o que eu penso que tem que ser combatido. Em que, com as cotas raciais, você consegue, sim, fazer um equilíbrio maior. Tá certo. Doutor Zé, muitíssimo obrigado por sua participação e esclarecimentos aqui no Jornal da Justiça, primeira edição. Muito obrigado.